nos envolva com muito amor. A casa de Emmanuel não tem a estrutura que a cabana tem, que é uma casa que conhecemos há muitos anos. Desde a época da presidente, que eu esqueci o nome agora, me desculpem, mas que tinha um vínculo, a nossa querida Gilma, que morava em Mambucaba, e nós tínhamos um vínculo com o cabana. E outra coisa muito bonita é que quando nós realizávamos um encontro de casais em Angra dos Reis, onde eu morei uns 20 anos, a cabana ia também, participava dos encontros de casais nossos lá. Ia muita gente, não era pouca gente não, era uma equipe, era um grupo, uma caravana que saía daqui. E ficamos estreitamente ligados a esta casa de amor. E depois, com o tempo, a gente voltou lá, depois a cabana apareceu aqui para nós, na pessoa da Adriana Loureiro. A gente pensou ela assim no meio daquele marzão da vida e fizemos um trabalho maravilhoso de ter visto ela lá no meio do mar. Ficamos encantados com o trabalho dela. E aí ela foi trazendo gente para perto de nós, né? Amados, queridos, participando dos nossos eventos, dando aquele apoio. Porque quando você tem conhecimento, quando você tem amor no coração, você sabe quem precisa. E nossa casa pequenina, do xodó, do carinho, do apoio de amigos reais. E agradecemos profundamente todo o amor que vocês têm dedicado a nós. Que Jesus, neste momento, nos abençoe. Que este vento suave que entra pela janela seja a suavidade da presença de Jesus em nossos corações. Que ao sairmos daqui hoje, sintamos dentro da alma a fartura do conhecimento, do amor, a fartura do aprendizado. Que saiamos daqui hoje fortalecidos na fé, fortalecidos na esperança, muito mais felizes do que há pouquinho tempo atrás, mais alegres, mais soltos, nos sentindo mais libertos, porque é assim que Jesus quer, que nós nos sintamos felizes no planeta Terra de provas e expiações. Um planeta de amor, construído com tanto carinho, para que nós possamos construir o nosso futuro e sermos mais felizes. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos da vida. Obrigado pelos amigos aqui presentes. Obrigado, Senhor, por este grupo que nos acompanha há tanto tempo. E ainda faltam alguns nomes para completar esta caravana de luz que sai da cabana em todos os nossos movimentos quando pedimos. Abençoa, Senhor, todos nós. Abençoa nossa família e que nós possamos, unidos, emitir energias curadoras para todos os nossos irmãos que estão enfermos, necessitados de Ti. Paz para o nosso coração. E em Teu nome, Jesus, em nome do nosso Deus de amor, o Criador de todo o universo, em nome de Maria de Nazaré, nossa mãezinha amada e querida, em nome de todos os guias trabalhadores do bem que representam as nossas casas, pedimos permissão para dar início à nossa reunião da noite de hoje. Mais uma redonda, Senhor, dirigida por irmãos de outra casa espírita. Graças a Deus. Já estou emocionada antes de... Sejam todos bem-vindos. Aqui estamos com a presença da Sara, lá de Muriqui. Oi, Sara, querida. A casa de Emmanuel está aí também. Estamos também com gente lá de Planura, Minas Gerais. Oi, Sandra. A Rosana está aí também, né, Rosana? Rosane.
Está todo mundo presente. Muita gente linda que ama a Jesus e nós vamos ter um trabalho maravilhoso. Marcela deve estar com a mamãe, a tia. Mas é muita gente. Vamos então nos apresentar, né? Vamos chamar a Adriana Loureiro para apresentar o grupo que vai trabalhar hoje para nós. A Valéria, a Adelaide, a Izzy, a Miriam. Que Jesus esteja com vocês, nos abençoando, nos iluminando, iluminando vocês. Sejam bem-vindas. Com a palavra. Obrigada. Adriana Loureiro. Boa noite, gente. Eu acho que a maioria aqui já me conhece. Estou muito satisfeita de estar com vocês. Vocês sabem que eu me sinto muito confortável, muito acolhida por vocês sempre. Agora nesse novo modo, né, virtual, mas o acolhimento continua o mesmo. E Sônia me pediu que nós montássemos uma mesa redonda e deu para a gente esse tema, o acendedor de lampiões. Em cima desse tema, nós encontramos um poema e um capítulo do livro do Pequeno Príncipe. Antes de passar a palavra para as minhas amigas, Izzy vai falar sobre o poema, Valéria Reis vai falar sobre o capítulo do Pequeno Príncipe, a nossa amiga Adelaide vai fazer um comentário correlacionando essa história com o Evangelho, e Miriam vai correlacionar o que a Adelaide encontrou no Evangelho que cabe nessa história, né, junto com a história em si. E depois eu volto para o nosso desfecho. Para iniciar, eu vou ler uma página do livro Pão Nosso, capítulo 41, que tem muito a ver com o estudo. Pode ser que no início vocês não entendam muito o porquê dessa página, mas eu tenho certeza absoluta que as minhas amigas vão fazer vocês compreenderem o porquê da página até o final do estudo. Tá? Então vamos à leitura. O capítulo é o 41 do Pão Nosso, de Emmanuel, trazido pelo nosso Chico Xavier. No futuro. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Isso está na carta de Hebreus, capítulo 8, versículo 11, de Paulo de Tarso. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão a sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que seu reino divino resplandecerá para sempre. Eu passo agora a palavra para a nossa irmã Izzy, que vai ler o poema que nós encontramos correlacionado com o tema e vai tecer comentários a respeito. Você está aí, Izzy? Não estou vendo a Izzy. Não, ela não está. Ela não está? Não está. Bom, vou ler o poema. O poema é do Jorge de Lima. O título é exatamente esse, O Acendedor de Lampiões. Adriana, Oi. será que ela está com dificuldade de entrar? Alguém pode ajudá-la? Porque ela não Pois é, eu falei com ela, ela disse que estava. Eu não a vi, não.
Então vamos continuar. Eu ainda falei para ela, não estou te vendo. Bom, eu vou continuar. Depois, se ela aparecer, ela faz algum comentário. Tá? Só para a gente não atrasar. Lá vem o acendedor de lampiões de rua. Esse mesmo que vem infatigavelmente parodiar o sol e associar-se à lua. Quando a sombra da noite enegrece o poente. 1, 2, 3 lampiões, acende e continua. Outros mais a acender imperturbavelmente. À medida que a noite aos poucos se acentua e a palidez da lua apenas se pressente. Triste ironia atroz que o senso humano irrita. Ele que doira a noite e ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupana em que habita. Tanta gente também nos outros insinua crenças, religiões, amor, felicidade, como este acendedor de lampiões de rua. Ou seja, esse poema, por si só, já traduz o que ele está falando, né? Ele está bem claro, quer dizer, é um acendedor de lampiões em que ele pratica um movimento, ele faz um movimento, né? Um ato em que ele mesmo não tem dentro de si, ou seja, como se fosse uma coisa mecânica, um automatismo. Ele toda noite vai e acende os lampiões. Provavelmente ele não tem essa luz dentro de casa, e a gente pode usar como um simbolismo a própria luz dentro de si, né? E ele ainda termina, as 3 últimas frases do poema são bem claras. Tanta gente também nos outros insinua crenças, religiões, amor, felicidade, como esse acendedor de lampiões de rua. Ou seja, quantos atualmente a gente vê que falam sobre religião, sobre amor, falam, tudo da boca para fora, porque não tem aquilo que eles tentam propagar, eles não têm dentro de si. Então, essa foi a principal correlação que a gente viu nesse poema. Agora eu vou passar a minha fala para a Valéria, que ela vai trazer para a gente um capítulo do Pequeno Príncipe, cujo título também é O Acendedor de Lampiões. Vai, Valéria. Liga o fone. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, participando com vocês desse momento. Que seja um momento feliz para todos nós. Bem, eu fui incumbida de fazer a leitura e alguns comentários a respeito do capítulo 14 do livro do Pequeno Príncipe, intitulado O Acendedor de Lampiões. Esse livro, ele é um livro que não é muito simples. Embora tenha sido indicado a crianças, ele serve a todos nós para avivar a criança que existe dentro de nós e que às vezes nós esquecemos, né? Deixamos ela lá atrás. Então, esse momento de hoje é justamente para isso, para ver se a gente entende, recebe as lições do capítulo e coloca um pouco de tempero, né, daquilo que ele vai trazer para nós, que com certeza todos nós necessitamos. Esse capítulo, ele aborda o 5º planeta que o Pequeno Príncipe vai visitar. O 5º planeta era muito curioso. Era o menor de todos. Mal dava para um lampião e o acendedor de lampiões. O príncipezinho não podia atinar para que pudessem servir no céu, num planeta sem casa e sem gente, um lampião e o acendedor de lampiões. No entanto, disse consigo mesmo, talvez esse homem seja mesmo absurdo. No entanto, é menos absurdo que o rei, que o vaidoso, que o homem de negócios, que o beberrão. Seu trabalho, ao menos, tem um sentido. Quando acende o lampião, é como se fizesse nascer mais uma estrela, mais uma flor.
Quando o apaga, porém, é estrela ou flor que adormecem. É uma ocupação bonita e é útil porque é bonita. Quando abordou o planeta, o pequeno príncipe o saudou respeitosamente e disse ao acendedor: Bom dia, por que acabas de apagar teu lampião? É o regulamento, respondeu o acendedor. Bom dia. O que é o regulamento? É apagar meu lampião. Boa noite. Mas por que acabas de o acender de novo? É o regulamento, respondeu o acendedor. Eu não compreendo, disse o príncipezinho. Não é para compreender. Regulamento é regulamento. Bom dia. E apagou seu lampião. Eu executo uma tarefa terrível. Antigamente era razoável. Apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir. E depois disso, mudou o regulamento? O regulamento não mudou. Aí é que está o drama. O planeta de ano em ano gira mais depressa e o regulamento não muda. E então, agora que ele dá uma volta por minuto, não tenho mais um segundo de repouso. Acendo e apago uma vez por minuto. Ah, que engraçado! Os dias aqui duram 1 minuto. Não é nada engraçado. Já faz 1 mês que estamos conversando. 1 mês? Sim, 30 minutos, 30 dias. Boa noite. O príncipezinho considerou e amou aquele acendedor tão fiel ao regulamento. Lembrou-se dos pores do sol que ele mesmo produzia, recuando um pouco a cadeira. Quis ajudar o amigo. Sabes, eu sei de um modo de descansar quando quiseres. Eu sempre quero. Pois a gente pode ser ao mesmo tempo fiel e preguiçoso. Teu planeta é tão pequeno que podes, com 3 passos, dar-lhe a volta. Basta andares lentamente, bem lentamente, de modo a ficares sempre ao sol. Quando quiseres descansar, caminharás e o dia durará o quanto queiras. Isso não adianta muito. O que eu gosto mais na vida é de dormir. Então não há remédio, disse o príncipezinho. Não há remédio. Bom dia. Esse aí, disse para si o príncipezinho, ao prosseguir a viagem para mais longe. Ele seria desprezado por todos os outros. O rei, o vaidoso, o beberrão, o homem de negócios. No entanto, é o único que não lhe parece ridículo. Talvez porque é o único que se ocupa de outra coisa que não seja ele próprio. Suspirou de pesar e disse ainda: era o único que eu podia ter feito meu amigo. Mas seu planeta é mesmo pequeno demais. Não há lugar para 2. O que o príncipezinho não ousava confessar é que os 1440 pores do sol em 24 horas davam-lhe certa saudade do abençoado planeta. É um belo capítulo, né? Bem profundo, com várias nuances, mas vamos abordar assim bem diretamente, porque temos um tempo a cumprir. Então, buscando pensar um pouco neste acendedor de lampiões que o Pequeno Príncipe encontra, nós vamos procurar ver quais são, mais ou menos, as características dele.
A primeira que nós podemos ver é que ele tinha muita dificuldade em lidar com situações novas, com problemas. Era uma inabilidade para lidar com os problemas que a vida lhe trazia. Ele também não tinha autonomia, né? Não tinha liberdade que se deve ter para poder gerir a própria vida, escolhendo, decidindo, vendo o que é melhor para si. Ele era dependente do regulamento e precisava ficar envolto a estas questões, né? Que muitas vezes nos fazem refletir. Porque muitas vezes nós também ficamos na nossa vida dependentes do regulamento. E não sabemos como agir. Mais ou menos como ele, que sofria porque era uma situação desgastante. Então, esse capítulo, ele nos faz refletir como muitas vezes nós ficamos condicionados e realizamos as mesmas ações, né? Ações que nós não percebemos. Mudanças que nos cercam, né? Nós precisamos fazer mudanças na nossa vida, mas nós, às vezes, fingimos não ver a necessidade e nos forçamos, né, a realizar aquilo. Iludidos, né? Algumas vezes temos a sensação de que fazendo isso, cumprindo regras e regulamentos, nós estamos fazendo a coisa certa. E não paramos para refletir sobre a eficácia disso. Ele também tinha muita preguiça, né, em pensar. Por isso, a dificuldade para resolver os problemas, né, a falta de autonomia, porque ele segue os regulamentos, o regulamento sem refletir sobre ele, né? Mas ele também era alguém que ele não se preocupava consigo. Ele cumpria aquela como uma obrigação. E não estava preocupado consigo, com o cansaço, com as situações que ele vivia. Ele pode simbolizar pessoas que não têm pensamento crítico, né? Não se questionam, não questionam as coisas, as recebem e simplesmente fazem. Fazendo coisas muitas vezes sem sentido, sem entender o porquê, da razão, da finalidade, qual o objetivo. Indivíduos com a lógica do acendedor de lampiões afirmam que as coisas não têm solução, ou que a solução é sempre cumprir o regulamento. Muitas vezes essas pessoas se sentem presas, né, às suas atividades, até dependentes mesmo, né, para não perder, e com a consciência de que as tarefas são terríveis, mas elas fazem, por alguma razão elas continuam fazendo, mesmo sabendo, mas não tendo forças, né, não tendo autonomia para promover na sua vida uma mudança, uma grande transformação. Então, eu acho que isso é um ponto que nós devemos focar muito, porque nós precisamos perceber no acendedor de lampião as características dele e perceber se nós não temos essas características também, ou algumas vezes ou sempre, né? Nós precisamos fazer isso para poder nos descobrir, para saber quem nós somos, né? O Espiritismo é uma doutrina filosófica, ela pede, né, que a gente esteja atento a isto, a não receber ensinamentos ou um conhecimento sem questioná-lo, sem refletir, sem razão para ser, apenas aceitando, né? E ela nos faz pensar, porque é uma doutrina de livre pensamento, assim como Jesus, quando veio, não impôs nada, trouxe a sua mensagem de amor e exemplificou, para que pudéssemos, através dele, perceber que não estávamos caminhando bem. Temos aí mais de 2000 anos que Jesus esteve conosco e continuamos, muitas vezes, sendo esse acendedor de lampiões, esquecendo muitas das coisas que nós precisamos lembrar.
Então, quantos de nós somos ou fomos assim? Ou ainda somos assim? É preciso que a gente repense, né? Estamos na rotina e na repetição? Isso faz parte da nossa vida? A rotina e a repetição todos os dias, sem pensar naquilo que estamos fazendo, construindo ou deixando de fazer? É uma automação, né? É o que acontecia com ele. Uma submissão cega a um regulamento, a uma regra. E o acendedor de lampiões, ele produz algo útil, mas ele está sozinho no planeta. Sozinho. O planeta só existe por ele e o acendedor, com o qual ele acende e apaga, de minuto a minuto. Ele não tem... como ele segue cegamente esse regulamento, ele não, demonstra perfeitamente, plenamente, que ele não tem autonomia, né? Que é uma aptidão que nós temos para decidir, para tomar atitudes, para decidir a nossa vida. Rotina e repetição, sempre, né? Elas vão ocupar o lugar da criatividade e da inovação. Aquela pessoa que só vive através de rotinas, de regras, de regulamentos, ela é muito pouco criativa e tem muita dificuldade de inovar. Então, isso não é uma coisa muito boa para nós, né? Sermos felizes, porque é isso que nós estamos buscando, né? E não ficarmos cansados da vida por essa repetição. O acendedor de lampiões, como eu disse, ele obedece cegamente, né? Será que nós também somos assim, ou fomos assim, ou algumas vezes somos assim, para não nos incomodarmos, ficarmos naquela zona do conforto, do comodismo? É preciso que... Esse é um grande tema para reflexão, não vamos trazer nenhuma resposta, vamos apenas colocar coisas para pensarmos, né? Porque se transformar dá trabalho. Realizar mudanças interiores dá muito trabalho. A maioria de nós busca, dentro da doutrina, do evangelho, essa mudança, essa busca interior para nos transformar em alguém melhor. Mas muitas vezes também nós nos pegamos nos iludindo, né? E nos transformando mais por fora, externamente, do que por dentro, né? Então, nós devemos sempre nos perguntar, né, o que estamos buscando na nossa vida. O capítulo do livro, ele aponta uma realidade em que muitos de nós nos encontramos. Então, vamos ficar mais atentos para que o nosso comportamento, os nossos sentimentos, né, possam ser compatíveis com um planeta que gira, que vai evoluindo, assim como o nosso, que está em evolução, que está em progresso, que gira para se transformar em um planeta, saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, é preciso que a gente se atente para isso, porque a gente está passando um momento de transição. Um momento de transição, um momento de decisão. É um momento de termos autonomia para escolhermos certo, decidirmos certo. Não nos deixarmos levar, mas sim construirmos a nossa própria vida, o nosso próprio caminho. Então, é momento de transição, é momento de nós refletirmos se o regulamento que nós estamos seguindo, se as regras que estão sendo impostas a nós, elas estão sendo benéficas para cada um de nós. Se está trazendo melhoria, progresso, aprimoramento para todos nós, né? Para nós e para a sociedade que virá, da qual lá à frente voltaremos, retornaremos. Então, temos que trabalhar bem nisso. Sabemos que é muito difícil alterar os nossos pensamentos, porque é um padrão que nos acompanha há muitas existências, há milhares de anos. Então, não sabemos exatamente quem somos e quais as nossas reais necessidades. Isso tudo se dá por falta de autoconhecimento, né? Porque
uma das razões para que a gente não efetue mudanças que são necessárias é que nós nos conhecemos superficialmente, parcialmente, conhecemos apenas uma parte daquilo que somos. Então, nós muitas vezes deixamos passar as grandes oportunidades para nos transformar, para mudar, né? Gandhi, que era conhecido, né, um defensor da não violência, ele nos deixou uma frase importante: nós temos que ser a mudança. Muitas vezes nós esperamos que o outro seja a mudança na nossa vida, que a situação, as coisas, a sociedade, enfim, seja a mudança, mas nós é que devemos ser a mudança. No Evangelho, segundo o Espiritismo, ao se referir sobre a diferença entre os espíritas imperfeitos e os verdadeiros, ele fala: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa melhor, mais ampliada, se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. Então, nós temos que compreender que quem é que vai nos salvar? Quem vai nos salvar? Somos nós mesmos. Não vamos nos enganar que serão os outros, sejam os imortais, os que se encontram do outro lado da vida, ou aqueles amigos, irmãos que estão conosco, nos apoiando, nos amparando, nos fortalecendo, sim. Mas quem buscará a rota, o roteiro seguro e a construção será cada um de nós. Jesus também nos disse que se alguém quiser vir após de mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Está em Marcos, capítulo 8. Então, a gente pode traduzir isso como: as mudanças são necessárias, não deixam de representar para nós um processo trabalhoso. A mudança, a transformação é um processo trabalhoso para cada um de nós. É uma cruz que precisamos abraçar todos os dias. Jesus deu a entender que se nós o adotássemos como modelo, como guia, certamente nós não fracassaríamos nas nossas empreitadas, na nossa jornada de libertação. Segui-lo não significa necessariamente mudar o nosso caminho, mudar de roteiro, mas pode significar, na grande maioria das vezes, apenas a mudança de modo de caminhar, um jeito novo de se fazer as coisas, um jeito novo de pensar e progredir. Já estou finalizando. O acendedor de lampiões, ele diz: o regulamento não mudou. Aí é que está o problema. O planeta a cada ano gira mais depressa e o regulamento não muda. Eu peguei uma frase de Einstein que diz: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E é isso que na grande maioria das vezes nós fazemos, porque ficamos na rotina e na repetição. Então isso se traduz numa insanidade nossa, porque nós já temos essa visão que a doutrina espírita nos dá, fundamentada no Evangelho de Jesus, para que possamos mudar, nos transformar, mudar esse roteiro. Então, a lição maior que eu vejo no acendedor de lampiões, uma delas, né, é que a gente possa aprender a gerenciar a nossa vida, a realmente tomar posse da nossa vida, porque é para isso que nós viemos, ter autonomia. E também uma outra lição na visão do Pequeno Príncipe, de ver as coisas sempre com os olhos da pureza, do amor, da emoção, da esperança. Que o trabalho do acendedor era útil porque era bonito.
Isso é o olhar da criança, é o olhar daquele que tem esperança, que tem alegria, que tem fome de vida. O que o príncipezinho não ousava confessar é que os 1440 pores do sol em 24 horas davam-lhe certa saudade do abençoado planeta. Porque era uma beleza, imaginemos nós vermos esses 1440 pores do sol, né? É uma beleza em um minuto, né? Era uma coisa maravilhosa, seria uma coisa maravilhosa. E no Evangelho, em Mateus 18, está registrado: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então fica aí para nós lembrarmos e não esquecermos do dia que nós fomos pequeninos e que tivemos essa vivacidade, essa vontade de viver, de construir, de iluminar, de ter esperança. Eu penso que aquele que acende uma luz, ele é o primeiro a se iluminar. E nós estamos, nesse momento, como acendedores de lampiões, buscando iluminar a nossa vida através do Evangelho, dessa doutrina de bênçãos que fundamenta a nossa vida, nos dando fortalecimento e recursos, ferramentas, para que possamos ultrapassar as dificuldades que o acendedor de lampiões não pôde, e colocar as rédeas da nossa vida, da nossa existência em nossas mãos e sermos mais felizes. Que Jesus nos abençoe. Eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Pronto, vou sair, tá? Oi, boa noite. Esqueci. Vamos dar continuidade. Eu trouxe uma parábola de Jesus. Mateus 25, 1 a 13. A parábola das 10 jovens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 jovens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do noivo. 5 eram tolas e 5 dessas jovens prudentes. Pegando as lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo, mas as prudentes levaram reservas de óleo, junto com as lâmpadas. Como o noivo demorasse, todas cochilaram e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um clamor: lá vem o noivo, lá vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Todas as jovens acordaram e se puseram a preparar as lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos um pouco do vosso óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes lhe responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É melhor irdes à venda comprar. Enquanto foram comprar, chegou o noivo. E as que estavam prontas entraram com o noivo para a festa de casamento. E se fechou a porta. Chegaram mais tarde as outras moças, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta, abre a porta. Mas o Senhor respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, já que não sabeis nem o dia, nem a hora. Como eu digo para os meus filhos, desde pequenininho, eu falava assim para eles: gente, Jesus é muito esperto. Como que ele consegue falar uma parábola assim e a gente conseguir imaginar assim? Nós somos tolos, nós somos prudentes. E essa parábola, ela fala de comunhão. Ela fala de uma cerimônia. Ela está estruturada numa cerimônia. Agora, a
parábola, no sentido coletivo, quer dizer, a noiva, quem somos as noivas? É a humanidade. A humanidade inteira é a noiva, simboliza a noiva. E o noivo? Quem é o noivo? O Cristo. E a cerimônia? Quem é a cerimônia? Evangelização do planeta Terra. Agora tem uma frase que eu vou falar aqui, que é para chocar. Estamos em clima de noivado desde a vinda do Cristo. Gente, isso me tocou fundo, porque realmente nós estamos nesse clima, nessa cerimônia, desde que ele veio à Terra. Ele chegou até nós e assim, opa, olha, a cerimônia está começando. Vocês agora não têm mais como dizer, não estou entendendo esse caminhar meu. Porque ele veio. Olha, a cerimônia está acontecendo. Já tem 2020 anos que nós estamos recebendo esse nosso noivo, né? Esse nosso clima de noivado. É a relação suprema com Deus que todas as criaturas em evolução estão em busca. Todos que estão na Terra, mesmo que se diz assim, esse aí não tem jeito, está tudo errado, ele está em busca da evolução. E essa evolução é o reino dos céus. E quantas vezes na nossa doutrina nós procuramos, onde está o reino do céu mesmo, hein? Está na igreja, está no templo? Quantas vezes a gente fica procurando o reino dos céus? Onde será que ele está, gente? O reino dos céus é uma construção interior do espírito. A conquista dos nossos valores espirituais, eles vão ser adquiridos. Como, gente, que a gente vai conquistar isso? Eu lembrei logo do Chico, porque a primeira coisa que tinha era disciplina. E o Chico precisava de disciplina, disciplina e disciplina. Depois a gente precisa de paciência. A gente precisa de amor. Cuidar do meio ambiente. Quando eu vi isso, eu falei, mas é mesmo. A gente precisa cuidar da nossa terra, do nosso planeta, da nossa família. Que às vezes tem um familiar mais difícil. Mas a gente precisa cuidar, a gente precisa acolher os amigos, os irmãos de caminhada. Essa é a nossa construção de interior. Porque não adianta ficar como elezinho lá, parado, sem acolher mais pessoas, sem ver o sentido real dessa transformação. E por que será, gente, que as virgens prudentes não deram óleo para as imprudentes, para as tolas? Sabe que eu me perguntei isso? Por que elas não dividiram um cadinho do óleo? Mas é porque ele é intransferível. Jesus foi tão esperto que ele mostrou isso como uma conquista nossa. É um recurso intransferível. Você tem que adquirir seu próprio óleo. Através de quê, gente? Das nossas lutas, dos sofrimentos, das angústias, das experiências, as boas também, as nossas alegrias, as nossas boas escolhas. Aí a gente vai adquirir esse próprio óleo, que é intransferível, é meu. O que a Adelaide tentou aprender é dela. É intransferível, eu não posso. Eu posso até mostrar o caminho através do meu exemplo. Eu posso dizer assim, como é que você consegue fazer? Eu fiz assim, eu criei meus filhos assim, eu fiz isso. Mas eu não posso transferir isso para o outro. Ele vai ter que aprender. Através das próprias angústias, dos próprios sofrimentos, das próprias lutas deles. A parábola das 10 jovens é uma chamada à responsabilidade. Tem a sua candeia, o seu óleo, porque você não sabe, ninguém sabe, quando se dará a redenção espiritual. A gente não sabe. Não basta dizer, Senhor, Senhor.
abre a porta. Quantas vezes até aqui a gente fica, Senhor, abre a porta, ajuda. Mas não basta proferir preces, nem pronunciar orações para que a porta da felicidade seja aberta. É preciso abastecer as nossas lâmpadas. O mandamento numa só, amai-vos, é também instruí-vos. É preciso vigiar, procurar a verdade, procurar o conhecimento. Aí eu lembrei de uma coisa que eu percebi. Às vezes, quando a luz é muito forte, a luz estava aqui, estava até muito forte, falei para o meu filho, muda a luz. A luz, às vezes, é tão forte, tão forte. O que a gente faz quando a luz é muito forte? A gente fecha os olhos. Nossa, eu não estou aguentando, essa luz está muito forte. Aí, quando você caminha, quando essa luz de olhos fechados, o que vai acontecer? Nós vamos cair. Nós vamos nos machucar. Então, para nós percebermos a luz que está à nossa volta, que está em nós, a gente vai ter que abrir os olhos. Precisou desses 2000 anos, várias encarnações, para a gente começar a abrir os olhos, para a gente começar a deixar a luz penetrar e ver que a nossa luz ela é nossa. Mas que a luz do Jesus, dos nossos mensageiros, dos nossos guias, de Maria Santíssima, da minha mãe querida, ela está ali a nos envolver. E agora a gente já está um pouquinho melhor, já não fecha tanto os olhos para essa luz e fica esperando ela. E diz assim, opa, agora eu posso compartilhar a minha luz. Eu posso melhorar um pouquinho. Aí, agora, deixa eu ver, falta muito tempo, falta pouco tempo. Eu vou fazer um convite. Mas não é meu convite, não, hein? Convite, quem enviou foi outra pessoa. Ele fez um convite para essa cerimônia. Ele diz assim, vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus 11, 28 a 30. Então, esse convite que Jesus fala, vinde a mim todos vós, ele está convidando a todos. Jesus, nesse convite, vinde a mim, ele não está convidando só a mim. Ele está convidando todo mundo para essa cerimônia, que ele é um noivo e há muito tempo, desde a sua chegada à Terra, ele está esperando. Vamos aceitar esse convite, porque ele está ali, ele para ajudar os aflitos, os sobrecarregados, porque ele é brando e humilde, e o seu jugo é leve. E aí Jesus fala que a resignação nas adversidades, a mansidão nas lutas da vida, a misericórdia no meio da tirania, a pureza de coração, para que possamos ver Deus. Que a fé, o escudo, a caridade e o amor floresça em nós. Que ela possa florescer nessa cerimônia, porque a fé sem conhecimento pode ser comparada a uma candeia mal provida, que à meia-noite não dá mais luz. Então, que possamos aceitar esse convite dessa cerimônia, que eu acho que todos nós já aceitamos, que estamos aqui tentando, lutando para nessa pandemia nos mantermos unidos. A Sônia é um exemplo desse, né? Vamos chamar, vamos unir, vamos agregar, porque a gente precisa disso, né? Então, a Miriam. Vai, meu amor, segue. Depois desse convite, que Jesus fez a todos nós, ouvindo falar do acendedor de lampiões, em que ele vive, né, nessa constante
atividade, sem parar para pensar. O tempo, pois é, né? O tempo ele é valioso. Mas depois desse convite, a gente lembra que Jesus, ele sempre teve e enfatizou, né? O seu foco maior foi na necessidade da transformação do ser, né? Da sua transformação interior. O maior investimento que Jesus fez foi para o espírito imortal. Por isso que ele permanece até hoje entre nós, ultrapassou as barreiras dos tempos, porque ele investiu no espírito imortal. E nós estamos aqui, e nessa continuidade, lembrando do acendedor, coitadinho, né? Ele não parava, né, para pensar, né? Já foi dito, né? Será que nós paramos para pensar? E nesse convite que nós recebemos, é Jesus falando, apesar de todo o tempo, ele está dizendo para nós, brilhe a vossa luz diante dos homens. Mas que luz é a luz que cada um de nós tem dentro de si? Agora ela se tornar maior, ela ficar um pouco menor, ela ficar mais luminosa, um pouco mais apagada, vai depender de cada um de nós. Vai depender desse momento em que eu me dou essa oportunidade de parar para pensar. O que eu estou fazendo? Olhar à minha volta, tá? O que eu estou me permitindo? Porque o acendedor ele não se permitia isso. E esse convite que veio de Jesus para todos nós é que nós focássemos na questão do tempo. E nós devemos estar sempre o quê? Alertas. Porque o convite já foi feito há muito tempo. Mas a escolha é sempre nossa. Nós temos o nosso livre-arbítrio, o nosso comprometimento, a nossa responsabilidade. E nisso tudo que foi dito, aí a gente correlaciona e não poderíamos deixar de trazer, né, Paulo de Tarso, quando ele diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Ou seja, tudo me é permitido, mas a questão é, eu, não devo, deixar que nada me domine, porque eu sou construtor de mim mesmo. Quando Jesus falou, a felicidade está em suas mãos, ou seja, nós somos aqueles que vamos deter em nós todo esse conhecimento, essa inteligência, tudo, né? E as virtudes que nós trazemos dentro de nós, o nosso poder de escolha. Então, se tudo isso está em nossas mãos, aí voltamos, né, para nós. Eu tenho o domínio. Aí eu não posso ficar dizendo, mas eu sigo, né, a regra. Mas que regra que eu tenho que seguir? Que regulamento é esse? Ele é bom para mim? Ele é bom para o meu próximo? Ele não vai me prejudicar? Eu não vou prejudicar ao próximo? Ou seja, E essas regras, esse regulamento, eles estão contidos nas leis divinas? São as nossas questões que elas trazem para nós. E quando nós paramos, né, para pensar, me veio aquela música da Marielza Tiscati, quando fala, pare para pensar. Porque nós vivemos nessa vida atribulada e a gente fala novamente, o tempo, né, Porque o tempo, ele já não é mais 24 horas, tá? E nós sabemos que tem o físico lá, Schumann, a frequência, a ressonância Schumann, que está mais do que comprovado, até essa matéria saiu hoje, né, nos jornais, dizendo que, né, nós vivemos mais 24 horas, embora o ponteiro esteja ali, né, 24 horas, o tic-tac, mas já não vivenciamos mais isso por conta, né, das questões físicas, do eixo da Terra, de tudo aquilo que nós ouvimos falar. E isso vai refletir em nós. E nós falamos assim, puxa, não dou conta do tempo. Olha como o tempo passa, o tempo corre. Mas quem é que vai fazer com que esse tempo, para mim, seja equilibrado? Como é que eu posso dividir o meu tempo? E aí eu fui buscar essa música, Pare para Pensar. E aí ela diz o seguinte, agora pare para pensar. Pronto, estamos aqui, refletindo, Não temos resposta, que as reflexões são nossas, as escolhas também são. Pare para pensar. Em tempo, estamos no tempo, pare para pensar no que faz da vida, o que eu estou fazendo da vida. O
que eu estou aproveitando do tempo na minha vida diária, no meu dia a dia, nesse momento, né, de pandemia, em que estamos distanciados fisicamente, mas podemos nos olhar, não podemos nos tocar, mas podemos dar tchauzinho. Então, assim, mas, né, podemos, à distância, pensarmos um no outro, fortalecer um ao outro, mas o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida quando a gente percebe que muita gente fica, né, se lamentando, mas esse tempo não passa, né? Já são quase 6 meses. Mas se eu, tá, tenho o evangelho alicerçado em mim, tem essa doutrina que é consoladora, acolhedora, que ela amplia a minha visão, que ela traz esperanças para mim. Se eu tenho, né, todas essas ferramentas comigo, o que eu estou fazendo na vida? A pergunta é, o que Deus quer de mim neste momento? O que eu posso me melhorar? E não ficar, né, como lá o acendedor. O tempo está mudando, a vida está mudando, está tudo mudando, mas o que eu estou fazendo para acompanhar esse novo tempo, essa nova geração? O que eu estou fazendo? Aí é a pergunta. Quantos minutos você já viveu? Se a gente for contar, hein? Aí vai da idade que cada um tem, e eu vou ver, mas quanto dentro dessa idade que eu tenho, né, biológica? Então, quantos minutos eu já vivia? Mas que vivência foi essa? Foi boa para mim? Foi boa para aqueles que me cercam nesse meu convívio familiar, no ambiente de trabalho, dentro da casa espírita, aonde que eu estava, desde o momento que eu nasci? Quantos minutos eu já vivi? Aí essa pergunta, né? Como é que foi esse tempo todo? Como é que eu vivi? Aí eu dou uma olhada para o passado, eu olho lá para trás. E em todo o tempo, você cresceu? Se a gente for olhar e parar agora, nós temos que aprendermos a nos dar valor, porque nós conquistamos muita coisa, senão nós não estaríamos aqui, né? Então, eu melhorei um pouquinho, que seja um degrauzinho, alguma coisinha, mas eu melhorei, tá? E eu tenho certeza disso, porque nós temos que aprender a nos dar valor daquelas conquistas que eu fiz através do meu esforço diário, daquela vontade em querer ser melhor, nessa grande oportunidade da vida, dessa reencarnação, em que com certeza nós estamos na nossa melhor edição. Então, o que eu, né, nesse tempo todo, eu cresci, se a gente olhar, a gente vê assim, quando, né, algum tempo atrás que eu não conhecia a doutrina, que era uma pessoa diferente, que eu não parava, né, para pensar, para refletir, que eu não tinha essas ferramentas, hoje em dia eu já não faço mais aquilo que eu fazia. Mas eu ainda preciso me melhorar muito. Então, quanto tempo eu já cresci? Eu posso achar assim, olha, foi pouco, foi, né? Eu estacionei, andei mais um pouco, mas as questões, né, são minhas. Aqui ele está chamando a atenção para que a gente tenha sempre esse olhar para cada um de nós. Brilhe a tua luz. Como é que eu vou fazer brilhar a minha luz se eu não tenho esse olhar interior? Responda para si mesmo. O que é que você construiu? Construir para mim mesmo, enquanto espírito imortal, não só vendo esta presente vida, encarnação, mas para a imortalidade. O que eu construí para aqueles que estão à minha volta? Porque eu sei que quando eu vim em família, eu não estou aqui nesse local por acaso, né? Eu renasci no ambiente que eu precisava, com as pessoas que eu precisava reencontrar. Então, o que eu já construí para me tornar uma pessoa melhor, um pouco mais equilibrada, mais serena, harmonizar a minha família. Ou seja, no ambiente que eu estiver, a gente fala da família porque a família é o local mais importante, é o nosso primeiro passo depois desse encontro com nós próprios, né? Então, o que eu já construí? Aí eu vou fazer aquela avaliação, eu vou me olhar. Puxa vida, quanta coisa eu já construí. Eu sei que eu preciso mais. E nós sabemos que não vai ser em uma encarnação, e a gente já vem, olha, há quantos e quantos tempos, séculos, nessa caminhada, construindo esse ser melhor que nós tantos almejamos. Responda para si mesmo, né? O que é que você realmente construiu? Conte nos dedos quantos você consolou. Conte nos dedos. Tente lembrar. Se você amou, a quem você amou e por que você amou. A gente traz o Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a ti mesmo. Então, a quem você amou e por que você amou? Eu tenho que justificar, e a justificativa vem do Evangelho, tá? Mas é só porque ele diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesma? Como é esse amor? Como eu vivencio isso tudo? Conte, né, dos dedos. É tempo para pensar. Enquanto há jeito de recomeçar nesta vida, enquanto estiveres a caminho, vai e reconcilia-te com teu adversário. Qual o maior adversário que cada um de nós tem? Está dentro de nós. Somos nós, as nossas imperfeições. Esse é o maior adversário. Então eu tenho que olhar para mim. Ah, será que eu não sou mesmo orgulhosa ainda? Se eu já venci meu egoísmo, meus preconceitos? E aí eu vou me olhando. É aquela questão 919A. Conhece-te a ti mesmo. Reavalia no seu dia a dia, no seu amanhecer, anoitecer, mas olhe para você, tá? Então, enquanto há jeito de recomeçar, enquanto a gente está a caminho, a gente pode mudar tanto. Aí a gente lembra de Chico, né? Tá? A gente pode, né, não mudar, né, conseguir fazer mudar aquilo que nós já fizemos. Nós podemos fazer um novo recomeço. Sempre estaremos recomeçando. A gente dorme e dá obrigado, Senhor, por este dia. Aí a gente amanhece, é um novo recomeço. Aí a gente olha, né, para o alto, para si mesmo e ora em sintonia com o pensamento e diz assim, né? Obrigado, Senhor, por mais um renascer, mais para um novo dia. Continua. Pese bem o que você vem fazendo e o muito que te resta fazer. O que eu venho fazendo? Lógico que nós estamos a caminho da perfeição. Estamos, né, nos trabalhando, construindo esse homem de bem, tá? Para que nós possamos realmente, nessa caminhada do espírito imortal, buscarmos, através da reforma íntima, esse nosso progresso, essa melhoria, esse processo evolutivo do ser. Tá, e aí? Né? Eu estou no momento de dizer assim, eu tenho que despertar a minha consciência, essa consciência do ser imortal, é do ser. Né? Então, esse ser que eu tenho que ficar ali pesando. O que eu venho fazendo, tá? Nessa minha vida, aproveitando o tempo, nas minhas provações individuais, nestas provações coletivas. Aí eu venho pesando, né? O que eu estou fazendo? Estou aproveitando o tempo, né? Será que eu estou laborando bem? Estou pensando. E o muito que resta fazer, essa é a questão. Lá vem de novo o tempo, né? Muito que me resta fazer, lógico que eu sei, né? Aliás, muitas encarnações, poxa vida, até chegar a Júpiter, põe encarnações nisso, né? Tá? Aquela nossa construção, mas a gente sabe que vai chegar lá, mas para chegar até de progresso, lei do trabalho. Então, é como se falou ali na parábola, né? A construção é nossa, o trabalho é meu, ninguém pode fazer pelo outro. A gente pode, né, simplesmente, né, direcionar, mas fazer. Então, o que eu estou fazendo? O que me resta aqui a fazer? É muita coisa. E o tempo? Bom, a gente não sabe qual vai ser o tempo do retorno à outra dimensão. Então, eu tenho que aproveitar o tempo. Porque a gente ouve muito dizer assim, não vou fazer isso agora, não, vou deixar para outra. A gente não sabe nem o que a gente está falando. Deixar para outra o quê? Outra existência? Não, a gente tem que aproveitar enquanto estamos a caminho. O momento é agora, o chamado é agora. Né? Nós estamos nesse tempo. Mas não fique se lamentando. Não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Quantas vezes nos lamentamos? Aí esses lamentos, como ele falou assim, já estou cansado. Aí ele começa, né, tá? Às vezes entramos, né, no papel de vitimizado, drama, mas às vezes realmente vai angustiando, essa situação que não passa, esse conflito que eu não consigo realizar, mas há tantas coisas que eu posso buscar, caminhos que eu posso solucionar. Eu tenho que usar a minha criatividade.
né? Esse é o convite de Jesus para nós. Use a criatividade do ser. Se desse momento esse caminho está dando certo, eu busco outro. Mas eu tenho caminhos a buscar. Eu só não posso ficar nesse automatismo, me lamentando, porque a lamentação, né, o drama, o príncipe foi embora daquele planeta, mas a gente não sabe o que aconteceu com o acendedor de Lampião. E se o tempo passou e ele ficou muito angustiado, aí ele ficou entristecido, e aí ele foi ficando desgostoso da vida, tá? E quantas pessoas, né, abdicam da vida porque se deixam levar, vão entrando nesses estados, né, de tristeza, depressivos, né, tá? E nesse momento, né, que a gente está vivenciando, temos que valorizar a vida. Nesse nosso setembro, né, amarelo, aqui ele está falando, valorize a vida. É isso que ele está dizendo aqui. Não fica se lamentando, não. Se eu sei que a lei de causa e efeito, eu estou retornando, então mesmo todas as dores e dificuldades são aprendizados. Olhemos para as lições nossas de cada dia, porque não foi Deus que nos impôs o sofrer. Foi o quê? A nossa atitude, as nossas escolhas. A responsabilidade é minha, não do outro. A cada um será dado segundo a sua obra. Tudo aquilo que plantares, irás colher. E a colheita é obrigatória. Então, a gente precisa entender essas frases do Evangelho, o que Jesus está querendo dizer para nós que nós não fiquemos só no conhecimento, no saber, na inteligência, mas que aquilo possa realmente internalizar e nós possamos realizar através das vivências e experiências diárias. Pois é, há tempo. Pare para pensar no que nós estamos fazendo na vida. Então, é preciso estarmos sempre atentos, nos olhando. Tá? E aí me lembra uma página de Emmanuel que fala para nós: olhai, vigiai e orai. Então, eu preciso olhar para mim, ter esse olhar. O olhar para mim é saber o que eu estou mudando, o que está acontecendo comigo, né? Esses sentimentos, essas emoções, esses pensamentos que eu estou tendo. Eu estou olhando ao meu entorno, o que está acontecendo dentro do meu lar, com aquelas pessoas que eu convivo e que eu amo e que eu quero melhor. O que está acontecendo ao meu redor quando eu vou para a sociedade, no mundo, eu estou olhando. Então, esse é o convite de Emmanuel, para que a gente não entre naquele automatismo. Olha, use a razão, a fé raciocinada. Vigiar para que a gente possa, né, não cair, né, não se equivocar. Mas também, se acontecer, a gente se levanta e ora para se fortalecer, para se manter firme na sua caminhada. Porque, né, tá? É nessa questão que a gente vai, né, aproveitando melhor o tempo. Mas a gente só fala do tempo, né? Porque quando chegar o tempo... Mas, Adriana, mas que tempo é esse que a gente tanto fala, hein, tá? Eu quero saber que tempo é esse. Pois é, gente. Estamos chegando ao fim. E esses tempos que Miriam estava falando, eles são chegados. Isso está no último capítulo da Gênese, em que os espíritos trazem a Kardec a informação de que a grande ação de saneamento do mundo vai se cumprir agora. Esse agora, o grande problema nosso também é essa questão de tempo. A gente tem uma noção de tempo absolutamente diferente do tempo no plano espiritual. Esse tempo nosso aqui de 24 horas, isso é totalmente ligado ao corpo biológico. Ele só existe enquanto encarnado. No plano espiritual, o tempo é totalmente diferente, o tempo de Deus, então, a gente desconhece absolutamente. Então, quando os espíritos trazem a Kardec em A Gênese que os tempos são chegados e que diz que é agora, e aí alguém deve dizer, mas isso ele disse lá em 1800, sim, o agora espiritual pode ser 200, 300 anos. Quando você vai no capítulo 27 de Obras Póstumas, da regeneração da humanidade, eu aconselho a todo mundo ler esse capítulo, porque descreve exatamente tudo que nós estamos passando, os suicídios aumentando, a loucura, tudo exatamente como nós estamos passando. Então, eu acho que a grande mensagem que fica desse nosso encontro, do Acendedor de Lampiões, é uma expansão da nossa consciência, entendeu? Nós temos que acender não mais o que está do lado de fora, não mais ficar esperando. Muita gente questiona, poxa, por que será que os judeus não aceitaram, não viram
muitos não viram Jesus como Messias, porque uma época, e tem toda uma história deles que explica o porquê disso, eles queriam alguém que salvasse eles de fora para dentro, alguém que chegasse e desse a eles a melhoria socioeconômica, enfim, que eles estavam passando na época, porque sempre foram subjugados, sempre foram escravos, então eles queriam alguém que tirasse eles dessa posição. Só que a salvação que Jesus trouxe foi uma salvação moral. Então, muitos não aceitaram essa salvação. E aí eu pergunto, quantos de nós aceita realmente Jesus como Messias? Porque para você aceitar Jesus como Messias, você tem que viver de acordo com aquilo que ele ensinou. Ele veio para exemplificar. Ele pouco falou, ele atuou muito mais do que falou. Essa parábola das 10 virgens está no sermão profético. Um sermão que foi feito às vésperas da crucificação, em que, resumindo, ele fala, isso vai acontecer, mas não é para agora. Ou seja, naquele instante ali. Tá? Então, quando os espíritos dizem os tempos são chegados, nós estamos no auge da transição planetária. A gente está fechando um ciclo, porque tudo progride. E os ciclos, eles não têm hora e dia. A transição vai se dar no dia tal, no ano tal. A gente vive atrás dessas coisas meio místicas, né? 2012, não sei o quê, 2000, não sei qual. Não tem uma data específica, você tem uma era, uma época em que as coisas vão... A própria palavra transição denota isso. Você não tem, você vai dormir verde e acordar azul. Não, é uma transição, uma coisa cíclica. E nós estamos no auge, tanto que a evolução, normalmente, ela é representada como uma espiral, ela não é uma reta, entendeu? Ela é uma espiral. Então, tudo que vem antes é importante e você passa sempre pelo mesmo ponto de uma forma mais ascendente. Então, nós estamos no ápice dessa transição. Em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Humberto de Campos nos traz que houve várias reuniões no plano espiritual, e a reunião dirigida por Ismael, foi dito que seriam 100 anos preparatórios para os 100 anos seguintes. A doutrina espírita veio em 1857. E aí a gente vai entender por que muita gente diz que 2057 é o ano base, vamos dizer assim, para a transição para o mundo de regeneração. É claro que não é, a gente acabou de dizer que não é uma coisa fixa. Mas quando você faz essa correlação dos 100 anos antes, 100 anos preparatórios para os 100 anos seguintes, ou seja, de 1857 a 1957 e depois de 1957 a 2057. Então, nós estamos nesses 100 anos seguintes, que seria o auge. Tá? Então, o que eu vejo nisso tudo que nós estamos passando é que nós somos abençoados por estarmos aqui, vivenciando esse momento. Nós fomos agraciados, olha o olhar, como importa a gente mudar o olhar. Nós fomos agraciados por algo que nos obrigou a voltar para dentro. Nós fomos obrigados a parar. A gente vinha num ritmo igual o acendedor de lampião. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Você não tinha tempo para pensar em nada. Agora nós fomos obrigados a puxar o freio de mão. Espera aí, vamos ver o que está havendo. Feliz ou não, gostando ou não, você foi obrigado a ficar em casa, a se olhar e a conviver com aqueles que muitas vezes você nem conhecia. Quantos relatos eu já ouvi de pais que passaram a perceber os filhos e vice-versa, porque não tinham esse contato antes. Era o automatismo do acendedor de lampiões. Dorme, acorda, vai trabalhar, dá a janta, dorme, acorda, vai trabalhar, dá a janta. E aquela coisa, igualzinho acendedor de lampiões. E nós fomos obrigados a parar com isso. Então, que a gente aproveite muito esse momento, que a gente olhe para dentro da gente mesmo. Nós temos, como Valéria citou, bilhões de anos de automatismo. Nós vivemos desde o mineral até... São bilhões e bilhões de anos de automatismo. Então, essa parada fez com que a gente usasse o que nós temos de diferencial na criação, que é o poder de escolha, poder de raciocinar. Nós temos a doutrina espírita, Consolador prometido, que veio no momento em que nós poderíamos ter compreensão.
nós espíritas somos conhecidos como os trabalhadores da última hora. Então, que a gente aproveite isso, que a gente saia desse automatismo, que a gente pare de ficar nessa coisa mecânica, de fazer sempre a mesma coisa, e que a gente olhe para a gente ver se aquela luz que eu estou buscando do lado de fora, que eu estou acendendo do lado de fora, se ela está acesa dentro de mim. Como a Adelaide falou da parábola. Só eu sou o combustível da minha candeia. Só eu posso armazenar meu óleo. Então, a gente tem que lutar por manter a nossa candeia acesa. Por quê? Porque o tempo de Deus, essa parábola das 10 virgens é interessante porque Jesus trabalhava todas as parábolas em cima da cultura hebraica da época. E o casamento, para eles, é uma coisa muito importante, porque como eles são povos do deserto, caminhavam muito, eles não caminhavam sozinhos. Então, esses núcleos familiares eram muito importantes para eles, era uma lealdade, uma união. E essa cerimônia do casamento, as 10 virgens ficavam com a noiva, e o noivo e o encontro da noiva, sabe quando? Quando o pai do noivo escolhia o dia. Então, ninguém sabia quando era. Então, o nosso casamento com Deus só vai se dar quando a gente olhar para a gente, porque a pedra fundamental de toda a Bíblia chama-se a implantação do reino de Deus nos nossos corações. Então, que a gente aproveite esse momento de interiorização forçada, mas que está sendo uma bênção, e que a gente consiga mudar, porque as coisas não vêm de fora. A gente está há milênios esperando uma salvação externa. Jesus já falou isso há 2000 anos, como a Adelaide falou, nós estamos nesse clima de noivado, entendeu? E o casamento? Quando é que sai? Entendeu? É a gente que está embromando o noivo, não é o noivo que está embromando a gente, como aqui, né? A gente faz às vezes. Quer dizer, a gente está embromando o noivo está esperando, como é que é? E ele com a maior paciência do mundo, entendeu? Então, eu acho que, como a gente não sabe quanto tempo vai durar essa noite, quando que o noivo vai chegar, porque a gente não sabe quando que o pai vai mandar ele vir definitivamente, que a gente, então, aproveite esse momento, que parece e é muito ruim, mas extremamente importante para a nossa evolução. Essa era a mensagem que a gente queria trazer, essa foi a correlação que a gente fez, que a gente saia desse automatismo. Se eu pudesse resumir em uma palavra esse estudo, seria despertar. A gente tem que despertar, entendeu? Não dá mais para ficar sendo guiado, entendeu? Copiando ninguém, porque religiosidade é uma coisa interna. Você não tem religiosidade se não tiver fé. E a fé não é acreditar. Fé é você confiar. E você só confia naquele com quem você tem um bom relacionamento. E quem é esse com quem a gente está pretendendo casar? Não é com Deus? Então, que a gente amplie, estude, avalie nosso interior, para que a gente veja até onde essa nossa fé realmente é um relacionamento com Deus. E que todos nós saiamos bem fortalecidos desse momento, que se a gente conseguir passar dessa, eu acho que pelo menos a gente volta, né? Com o planeta já regenerado. Passo a palavra para você, Sônia. Muito bom mesmo. Vamos parar de enrolar Jesus, que está na hora, né, gente? Olha quantos aqui enrolando. Vamos parar disso, pelo amor de Deus. Me sinto mal depois que eu ouvi tudo hoje. Vou casar com ele hoje. Sejam todos abençoados. Foi muito lindo o trabalho. Como nós temos aqui companheiros que vêm de outros lugares, nós sempre temos o hábito de ouvir a palavra um pouquinho de cada um, né? Então, a gente passa a palavra para a Silvia, que é lá de Santos, da Casa Espírita Ismênia, e essa Casa Espírita vai fazer a mesa redonda para a gente no dia 26 de setembro. E o tema, desertos. Olha, vou te contar, só Deus. A gente vai sair dessas mesas todos quadrados e aprendendo tudo. Silvia, tudo, meu.
Parabéns para vocês, meninas. Foi maravilhoso. Cada uma abordou de uma maneira bastante profunda um tema que, como diz a Sônia, né? Não adianta se botar só na internet para pegar uma palestra pronta, né? Que hoje está muito simples, né? A gente que é da era pré-Google, a gente sabe a molezinha que está hoje, né, gente? Mas olha, vocês foram fantásticas, parabéns mesmo. E como disse a Sônia, nós vamos sair dessas mesas redondas, todo mundo assim, ó, muito assim, embalado aí para botar na mão de Jesus e vamos embora. Parabéns, foi fantástico, parabéns. Saindo de São Paulo, Santos, vamos lá para Minas. Cadê a Sandra? Planura, cadê você, Planura? Estou aqui. Gente, parabéns, o estudo foi lindo, né? Faz a gente pensar, como diz, saindo dessas mesas redondas todas aí, a gente reflete muito, dá para a gente pensar muito, né, no que precisamos efetivamente fazer, né? Despertar, como disse a Adriana, vamos despertar, né? E vamos casar com Jesus rápido, parar de enrolar o noivo, porque não é legal. Depois a gente reclama que está solteiro. Vai morrer solteiro, não pode. Vamos para Portugal. Cadê a Mônica? Mônica, querida, meio minutinho para a sua palavra de carinho para nós. Ligar o microfone. Microfone, Mônica. Mônica, o microfone. Mônica, essa está distraída, não vai casar tão cedo. Mônica! E ela não... Vai esperar, ela vai ligar. Ah, tá bom. Desculpa, eu estava distraída mesmo. Não vai casar tão cedo, minha filha. Ah, pois é. Foi uma noite linda, gratidão. Foi uma mensagem muito bonita. Eu estava quietinha aqui, porque já é mais de meia-noite aqui, né? Mas ouvi do início ao final, muito feliz em participar. Foi muito bom, estou muito feliz em participar e em estar próximo de todas vocês. Obrigada. Bom, ótimo. Cadê a Sara, lá de Muriqui? Sara? Também. Tinha bastante gente, mas foi muita gente caindo. Tem a... Oi. Um abraço em todos. Gratidão, gratidão, gratidão. Aprendi muito. Sinto apenas não ter conseguido entrar. Quem está falando? Aonde está falando? Abre o canal, a câmera, por favor. Foi a Izzy. Isso. Foi a Izzy que falou. Que bom. Vamos ouvir, então. A Sara não está aí mais, né? Sônia Mendes, de Campo Grande, da Casa Espírita Vinha de Luz. Meio minuto, Sônia. Sônia, meio minuto, Sônia. Oi, querida. Sou eu? Meio minuto. Oi, tudo bem? Parabéns para vocês, meninas. Também gostei muito. A escolha do livro, eu sou suspeita a falar, né? O Pequeno Príncipe, porque realmente é uma Bíblia. Se você olhar assim com olhos críticos, né, bem esperto, a cada capítulo você tem uma lição assim maravilhosa. Realmente dá para destrinchar e saborear esse livro. E fora as outras, né, as outras passagens, a parábola das 10 virgens e tudo mais, tudo se encaixou perfeitamente. E foi um estudo muito bem elaborado. Parabéns, gostei muito. Foi bem proveitoso. Sara, Muriqui, fala para nós, Centro Espírita José Grosso, irmão José Grosso. Oi, Sônia, eu fui desconectada, assim, não sei nem o que aconteceu. Não tem problema. Realmente achei muito interessante esse estudo de hoje, né? Porque muitas vezes a gente é igual um acendedor de lampiões. Mas ser igual acendedor de lampiões não se coaduna muito com a evolução do ser, não é? A gente precisa estar sempre se perguntando,
se questionando, raciocinando, refletindo sobre as coisas, né? Mesmo sobre as normas. E procurar fazer sempre aquilo que for o mais, o melhor, né? Entre aspas, assim, o mais evangélico, né? Que é o que a gente aprende e sabe que esse é o caminho. Então, é o que a gente precisa fazer, né? Sempre ficar pensando, refletindo e procurar fazer o melhor. Fiquei muito feliz, mais uma vez, de estar aqui ao lado de vocês, tá? Tudo de bom, que Deus nos abençoe. Obrigada. Cara, muito bom. Quem pode falar, Adriana Loureiro? Eu gostaria de ouvir a Denise, mas você também pode indicar uma outra pessoa da cabana, né? Está cheio de amigos aí, queridos. Vamos ouvir Denise, então. Denise. Ela tá... apareceu. Está com o microfone desligado. E agora? Está ouvindo? Ótimo. Parabéns para as meninas, minhas queridas, meus amores. Muito orgulho. Falaram muito bem, fizeram uma construção linda de um estudo que tomou rumos que a gente se surpreendeu a cada curva que vocês faziam aí. Parabéns, adorei essa construção desses estudos e todo mundo falando muito bem. Quem achou que tinha alguma dificuldade de falar, arrebentou. Continue assim, adorei, viu, gente? Parabéns. Ela é suspeita, mas tudo bem, é igual a mim, né? Mas é próximo, que elogia a gente, que gosta do que a gente faz. Ela é contratada por mim, Sônia, para ficar me elogiando sempre para eu não desistir. Lá no norte, a gente... No nosso movimento, a gente paga aqueles para elogiar. Eu entendo. E nos cavalheiros, quem vai usar a palavra? Está cheio de cavalheiro hoje aí, está muito legal. Cada vez, rapidinho. Isso, pode falar. Só um nome, como é o nome? Yalan. Yalan, é isso, Yalan? É você que vai falar? Eita, sumiu ele. Tem o Alberto, tem o Jorge, tem o Moser, não é isso? Moser, está certa a pronúncia? Pode falar, Moser? Meio minuto. Fala, Flávio. Jorge, fala, Jorge. Boa noite a todos. Agradecimento e gratidão por tudo que foi pela palestra de hoje, foi maravilhosa. Todos que falaram, um esclarecimento para a nossa caminhada, né, para o nosso crescimento espiritual, que possamos seguir firmes nesse nosso desenvolvimento, nessa palavra de luz, de caridade e de amor. Parabéns a todos que falaram hoje. Ilma, fala pela nossa casa, Ilma. Você está aí firme, forte, na poltrona. Tão bom assistir reunião assim, né? Perninha para cima, sentadinho. Muito legal, gente. Deus está nos oferecendo uma oportunidade ímpar. Fala, Ilma, um pouquinho aí, agradecendo. Está me ouvindo, Ilma? Acho que não. Ilma. Acho que não. Não está ouvindo, não. Vamos passar, então, para o Moser, né? Para ele falar um pouquinho. Ele acabou de falar. Não, Moser não. Ao microfone. Gente, por isso está todo mundo solteiro. Oi. Eu falei agora, não sei se vocês captaram o que eu falei? Ok. Obrigado, gratidão pela palestra. Foi muito bom. Muito legal mesmo. O Ilma está meio estática lá, não dá para ela falar. A Regina estava aí, nós vamos vibrar pelo filho da Regina, que ela está internada no hospital, mas ela está firme conosco aqui em todas as reuniões. E vamos fazer a prece final. Pedir a Mônica, não sei se ela já saiu, para fazer a nossa prece final. Mônica também é da nossa casa. Faz, Mônica, a prece para nós. Gente, obrigada de coração. Foi lindo demais.
Foi uma construção realmente muito feliz, muito pontuada, muito clara. Nós mergulhamos no Evangelho, mergulhamos nas ideias que fizeram. Foi muito lindo. Marcela, está tudo bem aí, Marcela? Marcela Soares, tudo bem? Tudo certo. Caiu um pouco, mas tudo certo. Então tá. Vamos ouvir a prece final com a Mônica. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais esta noite, com esse trabalho lindo, esclarecendo, clareando, trazendo esperança, paz para nossos corações. Nos sustenta, Senhor, no seu amor, para que possamos prosseguir em paz. Abençoe a todos nós, as nossas famílias, e ao longo dessa semana, cubra-nos, Jesus, com seu manto de amor, em nome de Deus, que assim seja. Bem, a outra mesa redonda